Pamela Rezende Menezes é formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAAP. Possui pós-graduação em Educação de Arquitetura pela instituição Escola da Cidade. Especializou-se em Lighting Design pelo Instituto Europeu de Design e atualmente leciona Desenho de Arquitetura pela Escola ICOM. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você quer participar, dar sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, sua pergunta, se você quer entrar em contato com a produção do programa, basta você acessar as redes sociais que agora passam aí no rodapé do seu televisor. Você pode ser através do Facebook, Instagram, se você quiser, você pode mandar o e-mail. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a arquiteta e urbanista Pamela Rezende Menezes. Pamela, obrigado por ter aceito o convite, prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E, infelizmente, hoje nós vamos abordar temas importantes, como sempre, mas essa tragédia, né, que há pouco tempo atrás aconteceu aqui na capital do estado de São Paulo, o desabamento do edifício que, infelizmente, ocasionou mortes e danos e uma desgraça aqui para a cidade de São Paulo. Nós vamos rodar a matéria e, na sequência, voltamos com a Pamela. O edifício Hilton Paes de Almeida, de 24 andares, desabou durante o incêndio de grandes proporções no Largo do Paissandu, centro da capital paulista, na madrugada do último dia 1º. 142 famílias habitavam inadequadamente o local. Você é contra ou a favor da invasão de prédios públicos? Contra. Contra. Eu contra. Contra. Sou contra. Eu sou a favor. Por quê? Na verdade, eu acho que a invasão, eu já fui em Ocupas. Eu acho que a invasão de prédio público é um movimento social que as pessoas estão desesperadas para ter alguma oportunidade e invadem. Mas que o governo pode fazer ações que ajudem essas invasões a ser uma coisa mais organizada, percebe? Porque vai acontecer independente ou não, eu acho. E o que você acha das pessoas que cobram para que outras pessoas morem indevidamente nesses locais? Inadmissível, isso é banditismo. Absurdo. É ilícito, viu? Totalmente errado. São pessoas totalmente erradas, merecem ser presas. E quais as providências que você tomaria para evitar esse tipo de invasão? O poder público tem que estar em cima disso. Ele que tem que dar a solução. Se fosse do governo, você primeiro faz a vistoria, depois arruma e depois coloca o sem-teto no lugar onde tem espaço e pronto, final. Eu não tomaria providência nenhuma, que tinha que tomar era o governo. De impedir que esse prédio seja invadido e recuperasse ele para moradia. O governo dá mais atenção às pessoas mais carentes. Construir casas, condomínios e botar eles uma coisa que eles possam pagar. Corrupção. Eu acho que é corrupção. Eu acho que o Brasil é cheio de corrupção. O tempo todo isso é uma corrupção até no nível da camada mais invisível socialmente. De quem você acha que é a responsabilidade dessa tragédia? É de quem promove as invasões. Da prefeitura, que administra a cidade. Dos dirigentes. É o governo, o estado, o município, todos eles. Da prefeitura? É claro que é dela. Eu acho que não tem um responsável, porque é uma questão social. Eu acho que é um momento para parar e refletir sobre o que está acontecendo com o Brasil, esse momento caótico. Não é um responsável, não é o governo, não é o favelado que vai lá e invade, não é um ou outro, não é o descuido, é tipo um caos de uma desorganização social do Brasil. Está desorganizado, está um caos tudo. Pamela, vamos para entender um pouco, porque a coisa ainda está muito nebulosa, né? Tanto na parte de as autoridades ainda não se manifestaram oficialmente. Infelizmente, no Brasil, quando acontece uma desgraça, tem aquele jogo do empurra, né? Ah, era da União, mas a prefeitura assumiu, mas o bombeiro falou que não estava bom, mas não sei quem falou que podia ficar. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade. Fica jogando um para o outro. Não, mas eu falei para ele que não estava bom. Aí o outro, por que você não interditou? Não, porque aí não era competência minha, era de fulano. Resumo da ópera. Pessoas morreram, uma desgraça que poderia ter sido até maior. Poderia ter sido maior. Mas pessoas morreram e até agora ninguém oficialmente tomou a posição do assunto e falou, olha, a responsabilidade é de A, de B, de C, a falha foi essa, o que poderia ter sido feito é isso e não foi feito. Mas nós vamos tentar entender aqui com a doutora Pamela o que aconteceu na parte técnica do assunto, na parte estrutural do assunto.
Então, eu queria que a senhora falasse para a gente o prédio, em que condições ele estava, o que poderia ter ocasionado, quais os cuidados que poderiam ter sido adotados e não foram. Sim. Esse prédio é um prédio antigo, né, da década de 60, onde ele foi construído numa estrutura mista. Então, o que é uma estrutura mista? É quando você tem parte do prédio em concreto armado e parte em aço. Então, quem pôde verificar nas redes sociais, na TV, a planta desse prédio, você tinha a caixa de elevadores que ficavam no centro do prédio e ela era de concreto. E nas extremidades nós tínhamos pilares de aço. Desculpa, a senhora até falava que os elevadores já não estavam lá. Não, os elevadores não estavam lá. Quer dizer, era um buraco. Era um buraco, fosso do elevador. era o fosso do elevador. Em algum momento, como ele estava inabitado, vazio, né, eles devem ter tirado os elevadores e ficou só esse buraco. Então, esse prédio estava totalmente vazio, foi ocupado e de uma forma ilegal, né, as pessoas ocuparam o prédio de qualquer forma e foram utilizando. Um dos motivos, né, que a gente verifica aí na TV, o que os técnicos estão passando a informação, é que foi um curto-circuito numa tomada. Então, no 5º andar, tinha uma família morando ali, tinha uma tomada, e eles colocaram benjamins, né, extensões, e ligaram geladeira, TV, micro-ondas, nessa tomada. Né? O que a gente verifica também é assim, que prédios antigamente a gente não precisava de tanta tomada. Né? Então, hoje você tem celular, iPad, telefone, e tinha menos muita coisa. Também, né? Menos eletrodoméstico. Então, prédios antigos, às vezes você verifica um ambiente inteiro com uma tomada. Hoje em dia, se tiver 10 é pouco. E nós estamos falando de um prédio de 50 anos. Exatamente. Ele foi inaugurado em 68, né, esse prédio. Então, o prédio ele precisa, durante a vida dele, ele precisa ser passado por reformas, né, que vão se adequando à realidade atual do usuário que está utilizando. Então, esse prédio, eles estavam sendo usados, aconteceu dessa tomada entrar em curto e a geladeira pegou fogo. A família que estava ali, fugiu na hora que pegou fogo, claro, né, ninguém vai ficar esperando, né, ser queimado. E aí, por causa disso, como esse prédio estava sendo ocupado de qualquer forma, você tinha tapumes para dividir uma família da outra. Tudo de madeira. Tudo de madeira, você tinha muito papel, muito tecido, objetos que são inflamáveis. Então, esse fogo se propagou rapidamente por esse andar e, por causa do duto do elevador, ele foi se propagando para os outros andares. Mais fácil. Né? Mais fácil dele subir. Exato. Então, foi um período de queima ali, de incêndio muito rápido. Então, isso, ainda bem que muita gente conseguiu sair. Praticamente, a última informação que eu tive foram de 5 pessoas desaparecidas. Uma realmente foi encontrada, então não sei que pé está agora, mas muita gente conseguiu sair dali com vida ainda, né? Então, deu tempo das pessoas saírem. Mas esse prédio, qual que foi realmente o motivo? Por não ter adequadamente o isolamento térmico nas estruturas de aço, o aço derreteu. Então, mas esse isolamento, a senhora comentava aqui comigo, o aço ele é mais sensível ao fogo do que o concreto. Então, provavelmente, ali a parte de concreto que envolvia a estrutura em aço, ela já estava danificada. Não, o aço estava aparente. Já estava aparente. Os pilares, pelo que eu pude verificar, estavam aparentes. Então, assim, a estrutura do miolo do prédio em concreto estava em concreto, a outra parte estava em aço. O aço ele não pode ficar exposto, né, porque ele não aguenta esse tipo de coisa. Então, você precisa ter uma argamassa projetada sobre ele, ou ele está envolto num pilar de concreto, alguma coisa que o proteja dessa caloria de um incêndio. Que aí ele teria aguentado talvez mais tempo e daria tempo de até a pessoa que morreu, infelizmente, ali nos últimos segundos, teria talvez tido tempo de ter sido resgatado. Você comentava que hoje em dia, esse tipo de aço já não é mais utilizado na construção. Sim, na década de 60, o aço utilizado para a construção civil era o CA24. Né? É um aço que ele é resistente, mais resistente até à corrosão do que o aço utilizado hoje, mas ele não é resistente à tração. Então, por causa disso, ele tem uma deformidade muito maior. Então, ele perde as características, as propriedades físicas dele, muito mais rápido do que o aço que nós utilizamos hoje, que é o CA50 e 60. Então, o aço de hoje ele é mais resistente do que o daquela época. Então, provavelmente, foi um dos motivos que o prédio aguentou tão pouco tempo. Pouco tempo, sim, exatamente. O calor, a exposição ao fogo, porque normalmente esse período seria maior, né? Sim, por normas internacionais, um prédio que sofre um incêndio desse, ele deveria aguentar 3 horas.
né, de queima para dar tempo de todo mundo evacuar o prédio, ser resgatado. E ele não aguentou todo esse tempo, né? Começou mais ou menos 1h30 da manhã, era 2:50, já estava desabando. Quer dizer, ele aguentou praticamente metade do tempo, Metade do 1h30, tempo, mais ou menos, foi isso, infelizmente. E essa exposição do aço, ela poderia ser evitada, porque esse prédio, e eu comentava, né, com você, eu sou advogado de formação, eu militei durante muito tempo, e lá funcionou a Justiça Federal, se eu não me engano, até o ano 2001, 2002, uma coisa assim. E naquela época, ele já era um prédio adaptado. Várias mudanças foram feitas, quando estava a Polícia Federal ainda lá. Sim. Divisórias de madeira, provavelmente, lógico, uma sobrecarga de energia maior, porque com computador, com ar-condicionado, etc., coisas que não existiam na década de 60, né, foram implantadas. Então, é lógico, já existia uma sobrecarga ali de força e de produtos inflamáveis, né? Exatamente. Uma coisa que acontece, assim, esse prédio foi vistoriado já várias vezes, né, nos últimos 2 anos. E pelos laudos que eu pude verificar da prefeitura, o engenheiro específico que foi avaliar, dizia que o prédio não corria risco de queda. Então, assim, teoricamente, nenhum prédio é feito para cair. Para ele poder cair, apresenta-se indícios para isso. Um prédio não cai do nada, né? Então, você tem indícios de trincas, de rachaduras, são várias coisas que levam a um desabamento. Então, o que realmente causou isso tudo foi o mau uso. Então, se ele tivesse vindo passando por manutenções adequadas para o uso que ele vai ser feito, esse prédio é para durar muito tempo, não teria problema nenhum. Então, quantas vezes a gente faz reformas em prédios antigos e coloca-se novos usos, né? Quantas coisas. Nós temos materiais específicos, inclusive de madeira, que são próprios, que resistam às normas de tempo para que não queime, que não sejam inflamáveis. Então, tem materiais específicos que são utilizados. Agora, quando a gente coloca qualquer coisa ou de qualquer forma, isso reduz drasticamente o tempo de vida desses materiais, né? E com isso, a segurança também. Tá, mas o laudo, aí eu volto a bater na tecla. Foi feito o laudo dizendo que o prédio não tinha risco de cair. Mas como foi feito esse laudo? Será que a pessoa, quando realizou essa perícia, esse laudo, viu que tinham ligações clandestinas de eletricidade, que poderia, lógico, a qualquer momento, porque é uma coisa que não tem manutenção. Sim, é clandestina, puxado, a pessoa que está lá, não, lógico, a pessoa não mora lá porque ela quer, que ela também não tem condição de morar em outro local melhor, mas ela vai puxando da forma que dá. Então não é uma coisa assim que, olha, está tecnicamente garantido. E é lógico que para uma pessoa que é expert na área, vê que tem um monte de ligação clandestina, e perto dessa ligação clandestina tem aço. Poxa, será que não precisaria ser muito experiente para poder prever que ali um incêndio seria catastrófico? Não, esse tipo de análise, eu não estava presente nesse tipo de laudos, né? Nem sei como foram feitos. Mas, às vezes, se a pessoa faz uma análise apenas para a questão estrutural, o prédio não apresentava problemas. Mas se ele não analisou toda essa outra parte, o conjunto de tudo. Então, também, quando ele foi, será que já estava sendo ocupado? Já tinha gente morando no local? Isso foi feito depois? Então, é importante também a população tomar um pouco de cuidado com as coisas. Às vezes, não é nem uma questão de um prédio, às vezes é a pessoa na própria casa dela. Né? Então, às vezes, quantas vezes a gente já vê de entrar num cliente para poder fazer uma reforma e aí você vê aquele Benjamin com um monte de coisa ligado. Então, não é só ir conectando coisas que a tomada vai aguentar, ela vai ligar, mas uma hora ela vai entrar em curto. E isso pode ser muito sério. Né? Então, a questão do projeto estrutural, de você contratar um profissional adequado para cuidar da sua reforma, da sua obra, da sua casa, do seu escritório, o que quer que seja, é muito importante. E, infelizmente, muitas pessoas não têm a noção disso e acham que é só entrar. Esse prédio foi feito para uso comercial, não foi feito para uso residencial. Exato. E há num tempo onde que não existia tantos eletrônicos como hoje. Então, ele não estava nem perto de estar adequado para um edifício residencial com muitas famílias que estavam utilizando. Então, realmente, são questões que a gente precisa... É um ponto de crítica para todo lado, né? Todo mundo tem participação nesse tipo de coisa. E me parece que essa invasão já ocorreu há mais de 2 anos. Tem um tempo, parece. Quer dizer, não foi assim, o pessoal invadiu entrou lá, ontem e caiu no dia seguinte. Ficou uma semana e caiu. Isso daí já vem se arrastando há 2 anos. E fica o alerta, né? Se eu não me engano,
saiu uma matéria agora, existem 70, só na capital aqui de São Paulo, 70 edifícios ocupados, de forma irregular. Sim. Então, alerta aí as autoridades. Aconteceu essa desgraça. Tem mais 70 edifícios ocupados, que pode acontecer. São seres humanos que estão lá dentro. Exatamente. Além do imóvel, lógico, do prejuízo, são seres humanos que estão lá dentro. Então, vai o alerta, né? Quais os cuidados estão sendo tomados agora? Porque não adianta agora acontecer uma outra desgraça e vem, não, mas o prédio é da União. Não, mas a União falou que o município tinha que tomar conta. Ah, não, mas eu fiz um ofício para o bombeiro e para a polícia militar e foi lá, não cumpriu porque a União... Quer dizer, aí fica aquela história, né? Fica jogando de um lado correndo para o atrás outro. do rabo. E não teve solução nenhuma. Pelo que eu vi dos depoimentos das vítimas, a dona do apartamento ali que teve o incêndio, ela disse que há 1 ano atrás aconteceu, só que foi menor, teve um outro curto também numa tomada parecida, só que ela conseguiu resolver ali e não teve danos maiores. Então, isso é uma coisa que pode estar acontecendo diariamente em todos esses lugares e que as pessoas estão conseguindo contornar as situações e essa questão de tomadas. Às vezes não é só tomada, sei lá, às vezes você tem uma infiltração muito séria em algum lugar de água, aquilo vai deteriorando. E com o tempo pode haver uma ruptura da estrutura. Então, felizmente, os prédios e todo o projeto na engenharia, eles são previstos com uma folga. Você nunca projeta um prédio na estrutura no limite. Você sempre põe, se a gente prevê 200 quilos por metro quadrado, por exemplo, para suportar numa laje, a gente já põe a mais, você não põe só isso. A laje, você não põe na espessura que você calculou, você joga uma margem de segurança. Então, justamente para caso aconteça, você ter uma folga no que está acontecendo, mas nem tudo, uma folga não pode ser o dobro, né? Então, realmente precisa de cuidados com esse tipo de prédio. E quando o edifício desabou, a gente lembra até cenas de implosão técnica, né? Que é feita nos pontos principais para o prédio descer reto e não afetar construções ao lado. E ali, pela imagem, eu como leigo, falando pela imagem que eu vi, parecia que era uma implosão, ele desceu praticamente reto. Parecia que era uma implosão, exatamente. Mas por que isso? Será que os pontos... Então, é justamente isso. Você tem toda a estrutura do prédio ela é conectada, né? Então, ela trabalha em uniformidade. Quando você tem um ponto que cede, ela toda cede junto. Então, começou a queima, aquele fogo foi se alastrando pelos andares, foi tendo o material, né, foi perdendo as propriedades dele, e aí ele implodiu de uma vez. Ele até pegou um pouco, né, da igreja do lado, né, que estava ali. A caloria era tão grande que alguns prédios em volta foram até interditados, né, evacuados, né, nesse momento, mas... foi muito parecido com o caso do World Trade Center, né, nos Estados Unidos. Você teve a queima e lá ele caiu também dessa mesma forma, porque a estrutura toda colidiu junto, né, ela derrete junto. Foi uma coisa que ela vai passando, quando ele chega numa certa temperatura, ela não aguenta e aí ela cede. Eu vi alguns aparelhos ali, principalmente logo após, né, no dia seguinte, nos prédios vizinhos, aparelhos lasers medindo para ver se o prédio tinha alguma oscilação. Nossa, exatamente. Como funciona aquele aparelho? Eles posicionam em prédios que você não tem nenhum problema, você vai posicionar o laser, esse laser vai pegar a quina do prédio, né? E aí ele vai ficar monitorando com a câmera se tem alguma medida. Ele estava rente, né, com a lateral do prédio. Se teve qualquer centímetro para lá ou para cá, você já vê que o prédio está tendo uma oscilação. E realmente teve, o prédio vizinho teve uma mudança, por isso que eles evacuaram e estão nessa questão ainda para ver se vai ter perigo de desabamento ou não. Essa, então, era exatamente a próxima pergunta. Até que ponto é aceitável essa oscilação? Até que ponto ela não traz risco para o edifício? Então, é uma análise conjunta, né? Eles estão analisando não só a questão da oscilação, mas como que a estrutura se comporta. Então, eles estão fazendo análises na fundação, eles estão vendo em volta, todos os andares, onde teve lugares que realmente abriram-se buracos no prédio, para poder verificar. Então, quando você tem um conjunto de coisas que vai se apresentando, é aquilo que eu falei no início, um prédio para cair, ele apresenta várias coisas. Então, é uma trinca em vigas, né, principalmente na parte estrutural, em vigas, em pilares, você tem barulhos de estalos, né, que ele vai dando barulhos porque a estrutura não está se aguentando. Quando esse tipo de coisa
começa a acontecer mais essa oscilação, aí realmente ele tem que ser interditado e providenciar a demolição dele, porque ele não vai aguentar ficar... Ou fazer o reforço, né? Pode ser uma das duas coisas, porque se você faz o reforço laje a laje, você resolve o problema e ele para de oscilar e não tem perigo de cair. Quais os conselhos que você dá para a pessoa que, de repente, está morando num prédio que foi invadido, com uma estrutura precária? É lógico, ninguém mora lá porque quer. Exatamente. E as pessoas falam, ele não saiu de lá. Tá, mas ele vai sair para onde? A pessoa não tem para onde ir. Mas a vida é mais importante, lógico que é. Mas a pessoa no desespero com a família, vai pôr a família na rua, vai para onde? A pessoa fala, eu vou ficar aqui até a última hora. Esse que é o perigo, né? Às vezes a última hora é a última hora mesmo. É tarde demais. Quais os sinais que vão, assim, perceptíveis ao leigo, né? Que, olha, essa construção aqui não está boa, aqui já apresenta algum risco mais sério? A questão, acho que principal, que os pontos elétricos é uma da parte mais perigosa do prédio. Então, se a pessoa está morando num local que ela não tem solução, evite ficar fazendo as gambiarras. Se tiver, às vezes tem um parente, alguém que é eletricista, alguma coisa, peça ajuda para pessoas responsáveis e que conheçam do serviço, para poder tentar pelo menos fazer uma instalação provisória que seja mais segura do que o que está lá. A questão é sempre, uma tomada, se ela tem um ponto, ela é feita para um ponto, ela não é feita para 5 pontos. Não adianta do Benjamin, mágico, né? O Benjamin, ele é utilizado por uma necessidade extrema, assim, eu preciso urgente para um momento temporário. Ele não é feito para ficar eternamente com TV, geladeira, fogão, tudo ligado junto. Principalmente esses aparelhos, né, que consomem mais, geladeira, micro-ondas. Que ficam ligados o dia todo. E eu acho que o problema até maior é quando você utiliza em conjunto. Então, você está com a geladeira com a porta aberta, usando o micro-ondas, usando o fogão, usando a TV, está tudo ligado, a carga é muito grande, né, que passa pela tomada. Então, tomar cuidado, ter um pouco mais de carinho, né, uma coisa mais assim, o que eu estou ligando aonde, né? Então, essa questão da eletricidade, acho que é um dos piores casos e principais casos de incêndios em toda a capital, não só em prédios abandonados, mas em casas populares também, né, que as pessoas moram. E principalmente nesses prédios, são prédios, como a gente comentava, da década de 30, 40, 50, 60, prédios que na época eles eram concebidos para um outro tipo de consumo, né, de energia elétrica. Não, exatamente. Prédios dessa época, você tinha pouquíssimas tomadas, a gente não utilizava. Se tinha um computador, eram poucas pessoas que tinham. TV também eram poucas. Então era uma para a casa inteira. Tinha, hoje né? você tem até no banheiro, dependendo de casa com 4, 5 aparelhos. Tem demais. Então, qualquer prédio, independente se ele está sendo invadido, se ele está desocupado ou não. Às vezes é uma pessoa que mora num prédio que ela comprou, o apartamento é dela, tudo, mas ela mora num prédio antigo. Ela tem que fazer uma revisão na parte elétrica, porque com o tempo esses fios, eles vão derretendo. Porque assim, cada fio tem uma bitola diferente. Você tem fio de 1,5, de 2,5, de 3, enfim. Cada bitola serve para uma carga específica. Então, se eu vou ter, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, eu preciso de uma bitola diferente de uma tomada para um celular. Então, eu tenho que saber o que eu estou ligando no quê. Então, antigamente, os fios eram bem mais finos, porque a gente não precisava. Hoje, a gente precisa de fios mais grossos. Então, essa revisão na parte elétrica é muito importante. E qual conselho você daria até às autoridades, a população também, os cuidados para esses prédios invadidos ou para outras construções aí, que, de repente, seria uma providência da autoridade que ela poderia tomar que não fosse muito cara nem demorada para evitar esse tipo de problema? Não, acho que se colocasse profissionais que eu conheço da área, que sejam arquitetos, engenheiros, técnicos, tecnólogos, ligados à construção civil, que pudessem dar uma assessoria gratuita para essas pessoas, né? Que pudessem entrar nesses prédios, fazer uma avaliação rápida. Exato, independente de falar, não, é invasão, ninguém está te tirando daqui. Ninguém está te tirando daqui. Não só é para polícia, ver se, nem nada. Enquanto você está aqui, vamos fazer você viver dignamente enquanto você está aqui. Até que seja feita alguma política pública para que essa pessoa seja remanejada para um local de acordo para ela. Mas se tivesse uma equipe que pudesse estar vistoriando de uma forma mais fácil, não tão formal como é feito. Então, tudo tem que ser feito com laudos, enfim. Se fosse como se fosse uma assistência social, né, que pudesse entrar nesses edifícios e ajudar essa população e falar, olha, vamos mudar isso aqui? Se você tirar essa tomada aqui, já é um risco a menos. Né? Ou, olha, esse lugar está com risco de desabamento, às vezes é uma estrutura que já está em colapso. Então,
pessoas que pudessem auxiliar de forma rápida. E falar, olha, tá bom, vocês querem ocupar o prédio, mas não esse andar. Fica longe desse espaço. Coisas que pudessem ser mais simples, mas que prolongassem, na prática teriam um efeito maior. Pamela, queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado, algum contato, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu acho que eu fico super feliz de poder estar aqui falando disso, né, de um tema assim que eu trabalho no dia a dia, que é a questão de construção civil. Eu sou arquiteta, né, trabalho como arquiteta em São Paulo, faço construção civil, de reformas, enfim, e eu acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento de como é importante você contratar um profissional adequado para isso, né? Então você tem profissionais que atendem todos os tipos de público, né, e de classes sociais. Então você pode procurar ajuda, procurar pessoas que possam te auxiliar, né, na parte de um projeto, de uma regularização, de uma reforma mesmo, para que você tenha segurança na sua vida. Às vezes a pessoa pensa, arquitetura, decoração, às vezes é só uma questão estética. E assim, ela chega a ser estética, mas antes disso ela passou por áreas de segurança, ela passou por questões de conforto ambiental, de acústica, de isolamento, de isolamento térmico, de coisas que vão proporcionar o conforto térmico e de vida ambiental para todas as pessoas, né? Então, acho que isso é muito importante. Né? Eu sou bem ativa em redes sociais, então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, temos o Instagram, o Facebook, o canal no YouTube, né? E o meu site, que eu acho que deve estar tudo aparecendo aí. Pamela, foi um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer, muito obrigada. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.